Oi, pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal Gaste Sem Desgaste. Obrigado por poder assistir esse vídeo. E hoje eu quero compartilhar um pouco com você sobre como construir uma vida financeira saudável. Como que a gente faz quais passos a gente tem que tomar para poder obter uma vida financeira saudável. E para isso, vou começar hoje então uma série para falar sobre esse assunto. E eu tenho certeza que obter uma vida financeira saudável é o desejo que muitas, se não todas as pessoas têm, né? Todo mundo quer ter uma vida financeira equilibrada. E para isso a gente precisa seguir algumas etapas, né? Mas o fato é que existem muitos fatores no nosso dia a dia que dificultam a construção dessa vida financeira saudável. Alguns que eu lembrei aqui e pude listar para vocês são as dívidas, né? As famosas dívidas, o desemprego, muita gente acaba caindo no desemprego e aí se descontrola. Imprevistos, né? Às vezes um gasto que não estava se pensando nele, enfim, um gasto que veio, né, de repente, então isso acaba atrapalhando um pouco. O descontrole em si, né, tem pessoas que naturalmente não são controladas, não pensam muito nesse assunto, né, e acaba as coisas ruins acontecendo. Distração, né, às vezes a gente não está bem focado nesse ponto, né, não tem mecanismos, não tem formas para nos ajudar a lembrar, e aí a distração acaba atrapalhando a nossa vida financeira, né? E aí hoje o meu objetivo é começar a dar ferramentas para que esses pontos aí não mais atrapalhem a nossa vida, né? E para a gente obter uma vida financeira saudável, a gente precisa pensar em três pontos. Ou uma outra maneira de dizer, uma vida financeira saudável, ela é sustentada por três pilares. O primeiro pilar é o controle de gastos. Sem controlar os gastos, não tem como obter uma vida financeira saudável. E hoje a gente vai falar bastante sobre isso. O segundo pilar é o planejamento financeiro. Não tem como a gente ter uma vida financeira saudável se a gente não planeja. Terceiro pilar aí é a generosidade consciente. E aí, quando eu falar um pouco sobre isso, vocês vão entender exatamente por que esse é um pilar extremamente importante. A verdade é que se a gente pudesse colocar num desenho, né, num gráfico, seria mais ou menos isso daqui. E os três pilares são importantíssimos para sustentar essa vida financeira saudável. E hoje eu quero começar falando um pouco sobre o controle de gastos. Mas antes de falar sobre o controle dos gastos propriamente dito, eu quero falar um pouco sobre a palavra controle. Afinal de contas, ela, para muitas pessoas, é um problema, porque ela representa limitação, restrição, fiscalização, até mesmo porque a gente não pode dizer prisão, né? Ou seja, para muitas pessoas, quando se fala em controle, pensa-se logo em ausência de liberdade, né? Ou restrição à liberdade. E o problema, na minha opinião, não está na palavra controle, mas sim no conceito errado que muitas pessoas têm sobre a palavra liberdade. As coisas funcionam mais ou menos assim e eu quero usar esse exemplo para dizer o que eu penso. Imagina uma pessoa adulta que faz o que quer, né? A pessoa diz assim, eu faço o que eu quero, eu vou para onde eu quiser, eu deixo de ir para onde eu quiser, né? Ou seja, eu sou movida pelo meu desejo, tudo que eu quero eu faço. Essa pessoa se intitula uma pessoa livre, tanto que ela diz assim, eu sou livre para fazer o que eu quero. Mas o engraçado é que quando se trata de uma criança, por exemplo, que faz o que quer, geralmente a gente diz que essa criança é uma pessoa mimada, né? Ou seja, a verdade é que, seja uma criança ou seja um adulto, fazer o que quer é atitude de pessoas mimadas, e não de uma pessoa que é livre mesmo. Então as pessoas compreendem um pouquinho errado essa palavra liberdade
e dizem que fazer o que quer é sinônimo de liberdade, e eu não acho que é bem isso, não. Então, afinal de contas, o que é liberdade? Eu diria que liberdade não é dizer sim sempre que quiser. Sempre que eu quero, eu digo sim. Liberdade é de poder dizer não, ou saber dizer não, sempre que for necessário. Eu vou repetir. Liberdade não é dizer sim sempre que se quer. Liberdade é dizer não sempre que for necessário. Melhorando, então, esse conceito de liberdade, fica mais fácil a gente compreender essa questão do controle. Mas então, como é que eu devo controlar os meus gastos? A gente pode usar planilhas de Excel, a gente pode usar aplicativo de celular, ou até mesmo um bloco de notas, uma calculadora, enfim. Ou seja, existe uma infinidade de coisas que a gente pode fazer, né? E aqui a palavra criatividade cabe muito bem. Eu utilizo várias dessas ferramentas, como eu falei, né? Algumas não utilizo mais, outras ainda utilizo. Enfim, ao longo da sua caminhada, você vai vendo aquilo que você se adapta melhor. Mas eu sei, como já faço isso há bastante tempo, eu sei que é um trabalho significativo controlar os gastos. E então eu quero sugerir hoje duas dicas para você começar, né? Então você não precisa começar agora fazendo uma planilha, né? Ou até mesmo um aplicativo, se você quiser, já é um bom começo, né? Uma boa coisa a se fazer, mas muitas pessoas têm resistência a isso, porque dá trabalho, porque é difícil, né? Muitas vezes traz consigo uma dificuldade. Então, eu quero dar duas dicas para você poder começar de uma maneira bem prática e bem fácil, né? Então, primeira coisa, comece estabelecendo limites para aquilo que mais te prejudica, né? Às vezes, eu listei aqui 4 coisas que geralmente são que trazem mais dificuldade para as pessoas, né? Primeiro, cartão de crédito. Muita gente tem dificuldade com cartão de crédito, né? Eu tenho no meu blog um texto que fala justamente sobre o cartão de crédito. Lá nos comentários eu vou deixar o link. Então, se você quiser acessar e ler um pouco mais sobre o que eu penso sobre o cartão de crédito, tá lá. Vou deixar lá para vocês. Outro fator que pode mais prejudicar, o que mais acontece, que mais eu vejo com as pessoas com quem eu converso, são aqueles gastos miúdos, né? Aquele dinheiro que vai, que a gente nem vê para onde que foi, né? R$ 10 aqui, R$ 5 ali, R$ 20 em outro lugar, enfim. Esse dinheirinho que a gente gasta picado e que a gente nem vê quando percebe, nosso dinheiro todo foi embora. Outro fator aí, né, que nos prejudica, que pode ser difícil para muitas pessoas, é roupa, calçado, itens, né, que a gente de uso pessoal, assim, que a gente compra por impulso, compra porque é bacana, porque é legal, porque é bonito, mas não necessariamente porque está precisando e tal. Então, muita gente pode ter dificuldade com isso também. E por último, que eu lembrei, promoções. Tem gente que não resiste a uma promoção. Só porque está barato, vai lá e compra. Então, isso também a gente precisa tomar cuidado. Talvez esses 4 itens aqui não estejam dentro daquilo que é uma dificuldade para você, ou aquilo que mais te prejudica. Se tiver, você pode incluir aqui. Mas eu acredito que a maioria das pessoas se enquadra em um ou mais desses 4 itens aí. Então, comece estabelecendo aquilo que mais te prejudica, né? Tendo isso como claro, estabeleça limites para essas coisas. Mas como que você pode fazer isso? Como é que você pode estabelecer um limite? A minha sugestão é que você use um post-it, né? Para quem não sabe, post-it é aquele papelzinho geralmente amarelo, mas existem de várias cores, e ele é autodestacável e autocolante. Aliás, ele é destacável e autocolante, né? Então, o que você vai fazer? Você vai pegar um post-it e vai colar. Se o seu problema, por exemplo, for cartão de crédito, cola ele no seu cartão de crédito, ou na sua carteira, no seu cartão de débito, enfim, no lugar aonde você acessa primeiro quando você vai gastar o dinheiro, né? Em qualquer lugar que você imaginar aí, o primeiro lugar que você acessar, quando você vai gastar o dinheiro, você vai colar esse post-it.
Como é que você vai usar o post-it? Minha sugestão é que você faça o seguinte. Lembra que eu falei para você estabelecer um limite? Você vai estabelecer um limite, no nosso exemplo aqui, eu vou usar R$ 250. Você vai pegar no seu post-it e vai escrever lá R$ 250. Significa que naquele item que você identificou, que mais te prejudica, que você tem mais dificuldade de controlar, você vai dizer assim, para esse item eu posso gastar no máximo esse valor. No nosso exemplo, esse valor é R$ 250. E aí, quando você for gastar com aquele determinado item, vamos supor que é promoção. Você não resiste a uma promoção, então você vai estabelecer que você vai gastar no máximo R$ 250 promoção. É muito dinheiro, né? Mas é só um exemplo, tá? Então, você vai gastar R$ 250 no máximo. E aí você passou numa loja, viu uma promoção, um negócio bacana, você estava afim de comprar e comprou e esse negócio custava R$ 30. Então, você podia gastar 250, gastou 30, no final das contas, você pode gastar a partir de então só 220. E aí, num outro dia, você passou de novo numa outra loja, estava caminhando no shopping, e viu uma promoção assim, irresistível, imperdível, e o negócio custava R$ 80. Você gastou os R$ 80, então restaram apenas R$ 140 para você gastar com promoção. Por último, você passou numa outra loja, né? Uma colega sua, um colega seu te chamou para passear, enfim, e você passou por essa loja e viu algo em promoção também que custava R$ 120. O que você faz? Não resiste à promoção e gasta os R$ 120. E aí ficou um saldo de R$ 20. Então você pode gastar agora só R$ 20 numa próxima promoção que você encontrar. E você se depara com uma outra promoção, só que nessa promoção o valor é R$ 50. O que você vai fazer? Nada. Afinal de contas, você só podia gastar R$ 20. E aí o mês acaba, sobrou R$ 20 do seu limite aí que você colocou. No mês seguinte, quanto que você vai colocar de valor de novo? 270? Não, nem pensar. 250, certo? Enfim, a ideia é você manter, então, um limite para aquilo que mais prejudica. Então, esse limite ele vai te proteger de trazer prejuízos maiores ou prejuízos para a sua vida financeira. Então, estabeleça limites, pega um post-it, né, qualquer papelaria você encontra isso, cola esse post-it naquele lugar que você vai acessar primeiro quando você for gastar o dinheiro e coloca no post-it o valor máximo aí que você pode gastar com aquele determinado item. Aliás, você pode fazer isso com 2 ou 3 ou 4 post-its, e aí em cima você pode escrever no post-it a que se refere aquele post-it, né? Se é promoção, se é cartão de crédito, gastos miúdos, enfim, a que se refere aquele post-it e qual que é o valor máximo que você pode gastar nele, né, com aquele item. E aí, então, conforme você for gastando, você vai fazendo as continhas, né? Todo mundo tem um celular, todo mundo tem uma calculadora próxima, faz as continhas lá e não vai gastar mais do que você previu, você se propôs a gastar lá no início. Beleza? Então, essa é a minha primeira dica. A segunda dica é associe o controle de gastos a uma outra necessidade para você poder potencializar os resultados positivos. Como é que é isso? Eu fiz aqui uma pequena planilha para mostrar para vocês o seguinte. Imagina que você é uma pessoa que está se percebendo bastante sedentária, você quer fazer uma atividade física, mas você não tem grana para gastar com academia, por exemplo. E aí você decide que você precisa caminhar mais, né? Então, você vai primeiro pegar os seus gastos com o seu carro, já que você anda bastante de carro, você usa muito o seu carro, e aí você vai pegar o item, então, carro, e vai dividir as coisas que você gasta com o seu carro. Então, eu coloquei aqui, por exemplo, né, combustível, manutenção, esse aqui eu coloquei que vai ser para o mês seguinte, mas já deixei aqui, que é ônibus e metrô, táxi, o aplicativo de celular e estacionamento. São itens, então, que tem a ver com carro, a ver com transporte, né? O item transporte.
E aí, são subitens do item transporte, certo? E aí, então, você vai, ao longo, vamos supor que no meu exemplo, né, ao longo do mês de março, você vai anotando quanto você gastou em cada item. Então, combustível, vamos supor que no dia 2 você gastou, dia 2 de março, você gastou R$ 80, 6 de março mais R$ 80 e por aí vai. Né? Com a manutenção do carro você gastou 120, você precisou parar no estacionamento várias vezes ao longo do mês. O fato é que no final do mês você fechou cada item desses aqui gastando essas quantidades aqui, esses valores. Então, com combustível R$ 400, com manutenção 120 e por aí vai. E você fechou o mês gastando R$ 632 com transporte. E aí eu coloquei esse item aqui, ó, passos por dia, que é o seguinte. Você vai medir também, além de ver quanto que você gasta com transporte, você vai medir quantos passos você dá por dia. Como é que você faz isso? O aplicativo de celular tem vários, né? Então você abaixa um aplicativo e ele vai fazer a conta automática para você de quantos passos você dá num dia, né? Eu te garanto que 4.600 já é bastante. Para quem não está acostumado a fazer caminhada, ou seja, o andar no nosso dia a dia, 4.600 passos é uma média aí de uma pessoa comum, tá? Então, você vai medir o seu, você vai dar mais ou menos isso aqui, em torno de 4.600 passos. E aí, então, você toma a seguinte decisão: eu preciso economizar, mas também preciso fazer atividade física, melhorar um pouquinho a parte da atividade física. Eu quero sair do sedentarismo, né? Então, o que você vai fazer? Você vai deixar o seu carro mais na garagem, não vai usar seu carro. Então, você vai gastar menos com combustível, olha aqui. Você vai gastar, bem provável, menos com manutenção. Você vai andar um pouco mais de ônibus, e andar de ônibus ou metrô vai te obrigar a caminhar um pouco mais, né? Você vai usar menos aplicativo de celular ou menos táxi, e você vai gastar, consequentemente, como você vai usar menos o seu carro, você vai gastar menos com o estacionamento. Então, no mês de março, você gastou R$ 632, no meu exemplo aqui, com o seu carro, com o transporte, né? E deu 4.600 passos. No mês de abril, depois que você tomou essa decisão e mudou esse comportamento, olha o que aconteceu. Você gastou R$ 475 com transporte, ou seja, teve uma economia aqui bacana, né, de R$ 140 mais ou menos. E olha aqui o que aconteceu com seus passos por dia. Subiu para 10.500. Esse número 10.500 aqui não é tirei de trás da orelha, não. Esse número aqui é o número considerado número mínimo, na verdade, 10.000 passos, número mínimo de passos por dia para uma pessoa sair do nível do sedentarismo. Então, quanto que é fácil dar 10.000 passos, 10.500 passos por dia? Não. Isso aqui dá mais ou menos 7 a 8 quilômetros de caminhada por dia. Ou seja, precisa mudar bastante o hábito, né? De andar menos de carro e andar mais a pé. Então, é só um exemplo, né? Uma maneira de você não só economizar, mas também sair aí do sedentarismo, né? Andando pouco, para ir passar a andar mais e gastar menos dinheiro. E esse dinheiro que sobra aqui, você pode fazer outras coisas que eu já vou mostrar para vocês, a gente vai falar sobre isso nos próximos vídeos. Outra forma que eu pensei aqui sobre outra dica, né, de potencializar o controle de gastos, é associando o controle de gastos ao supermercado, à alimentação, né? Então, vamos supor que você quer perder peso, então você precisa se alimentar melhor, não significa necessariamente comer menos, né? Se alimentar melhor. O que você vai fazer? Durante o mês de março, você vai anotando tudo aquilo que está relacionado à alimentação. Então, eu coloquei aqui supermercado, restaurante, lanchonete, padaria, e poderia ter outros aqui, mas esses foram que eu lembrei para o nosso exemplo aqui. E aí você anota cada gasto que você tiver num desses dias ao longo do mês de março, por exemplo, né? E aí você vai chegar no final do mês de março e vai ver que você gastou R$ 554 com alimentação.
E o seu peso, nesse mês de março, está em 65 quilos. E aí chega no mês de abril, você decide que você vai comer melhor. Então você vai comer alimentos mais saudáveis, que muitas vezes são mais baratos, por exemplo, frutas, verduras, legumes são mais baratos do que sorvete, biscoito recheado, etc e tal. Então você vai comer um pouco melhor, né, e vai gastar menos. E aí então no supermercado você não vai comprar bobagem mais. Quando você for no restaurante, você vai comer comidas mais leves, né? Lanchonete, você vai comer menos em lanchonete, né? Às vezes vai tomar menos sorvete, por exemplo, né? Açaí, eu, por exemplo, gosto demais de açaí, vai dar uma diminuída. Padaria, vai comprar só o essencial, o pão, né? O queijo, uma mussarela, sei lá, alguma coisa assim, mas sem ficar comprando chocolate, balinha, doce, essas coisas. Enfim, e aí você vai sair de um gasto, no nosso exemplo aqui, em março, de R$ 554 para um gasto em abril de R$ 431, ou seja, uma economia aqui de mais ou menos R$ 120. E olha só o que aconteceu com o seu peso, já que você passou um mês comendo melhor, comendo menos, no sentido menos coisas engordaites, né? Seu peso caiu de 65 para 63,5 kg. Olha que bacana. Perdeu peso e economizou dinheiro, né? Olha que sonho. Maravilha, né? Então é isso. Esses são dois exemplos, né? Não são exemplos que eu tirei do nada, né? Na verdade, no ano passado eu vivi essas duas coisas aí, né? Mais ou menos desse jeito que eu expliquei para vocês. Então, eu garanto para vocês que isso funciona. No próximo vídeo, eu vou falar um pouco sobre o segundo pilar, que é o pilar do planejamento, né? E aí a gente vai poder falar um pouquinho sobre investimentos, formas de investimento e a importância do controle de gasto, dos seus gastos para os seus investimentos, né? Qual que é a relação entre eles e como que é muito importante controlar os gastos para a gente poder ter bons investimentos e ganhar bons rendimentos nesses investimentos. Beleza? Então, um grande abraço para vocês, fiquem com Deus e até o próximo vídeo. Tchau!